A lógica, para entender, né, para entender o, para entender os valores, é muito da aprendizagem. Então, voltar a conversar sobre valores, porque isso é a base para tanta coisa. É muita coisa. Conversar sobre valores é fundamental. Eu vou utilizar vou utilizar dois livros que eu já usei. O Teorias da Aprendizagem do Guy Lefrançois e uma coletânea de artigos sobre como as pessoas aprendem do Conselho de Pesquisa norte-americano. Tá? Conselho Nacional de Pesquisas em Educação, com certeza. Vamos começar por ele. Fala sobre aprendizagem e valores. Depois eu reúno tudo, faço um resumão no Tarot de Marselha. Então vamos passeando, conversando sobre aprendizagem, por quê? Começamos falando de projeções. Projetar. E a forma de projetar era simplesmente parar. Uma parada, simplesmente para tudo. E deixar a mente produzir a imagem. Para tudo. E é o que eu vou fazer daqui a pouco. Dar uma parada para poder descansar. O pensamento na aprendizagem. Daqui a pouco eu descanso, pode deixar. Meu organismo me diz, segue em frente para poder... Porque tem muita coisa para fazer ainda. Ainda tenho que conversar com algumas pessoas hoje. Então, tem uma programação. Lista de tarefas, prioridades. A aprendizagem, ela entende, de acordo com esse livro aqui, que eu já dei uma folhada nele esse ano ainda, e eu vou folhear como se eu estivesse passeando mesmo, me divertindo, descansando. Imagina, pensa se eu... Vamos pensar assim, eu fiz uma ginástica, eu sentei, tomei um copo de suco e estou aqui passeando. Por quê? Eu gosto desse assunto. Se é uma coisa que eu gosto é de entender a aprendizagem, porque a aprendizagem ela tem uma força tão grande, uma força, ela produz o nosso destino. A aprendizagem produz o nosso destino. Isso eu tenho que anotar. Como já está carregadinho aqui no meu celular, então eu posso tirar ele do carregador, fica mais fácil de anotar, né? A aprendizagem, ela condiciona o nosso destino, gente. Então, destino e aprendizagem. Ou seja, dá para fazer até um vídeo sobre isso, talvez seja esse, destino e aprendizagem. Como é que ela condiciona o nosso destino nesse passeio? Porque eu gosto realmente desse assunto, gosto muito. Até porque eu acho que eu tenho tanta coisa a aprender, tanta coisa a entender, talvez, que... Sabe o que eu estou fazendo aqui também, gente? Eu estou acertando meu relógio para parar de 15 em 15 minutos. É isso que eu estou fazendo. Vou fazer logo, deixa eu assumir isso aqui. A cada 15 minutos eu vou dar uma parada, que é hora de fazer um resumão relâmpago das frases, das palavras. Podem vir frases inteiras nessa conversa. A ideia da aprendizagem é que ela marca uma época na nossa vida. É a psicologia do desenvolvimento. Ela marca uma época, velhice, não é velhice, é velhice, infância. É um nível de conexão cerebral mesmo, nível de
conexão cerebral é um nível de cognição. Níveis, a cognição, ela entra como ela dá uma pancada. A cognição, ela é tão forte aqui, e tem a ver com neurônio. Se a gente não tem neurônio suficiente, a gente não conhece muita coisa. Imagina uma televisão que ela... Uma televisão que ela consegue mostrar várias cores. E imagina uma televisão preto e branco. Uma televisão preto e branco não mostra tudo que a televisão colorida traz. Imagina uma televisão que não reproduz certos sons. Então, além da imagem ser incompleta, a gente não escuta certas coisas. Imagine uma televisão onde algumas cores não são bem definidas ou não mostra determinado formato, e a imagem vai ficando cada vez mais limitada. Por que isso acontece? Falta de capacidade da televisão. No nosso caso, acontece algo parecido. Dependendo da quantidade de neurônios que nós tivermos em determinada fase da vida, não percebemos algumas nuances, não percebemos algumas consequências dos nossos atos. Nós não temos a imagem, porque a imagem depende dos neurônios. Depende dos neurônios. O neurônio que traduz o elétron em imagens, ele reúne os elétrons em imagens. Por quê? Porque ele já, vamos dizer que ele já tenha uma capacidade de reproduzir os elétrons, reproduzir aquelas imagens. Vamos dizer que o neurônio seria que nem um disco. Pensa no neurônio, ótimo. Pensa com o neurônio como um antigo LP. Algumas pessoas nem conhecem isso. Era um material de vinil, um produto até, acho que era derivado do petróleo, se não me engano. Pesquisa aí, depois me fala. Um vinil que parecia duro, ele era meio que um plástico também. Que também tem a ver com petróleo aí, de alguma forma. E ele tinha sulcos, ele era riscado, ele tinha sulcos. E à medida que a agulha passando naqueles sulcos, um som era reproduzido. No nosso caso, o neurônio é o disco. Ele tem sulcos. E a agulha é o feixe de elétrons que entra pela nossa cognição. Ele entra e o feixe de elétrons é a agulha, e um som é reproduzido, não, uma imagem é reproduzida. Então existe o neurônio, ele é gravado, como se fosse um LP, long play, de vinil. E ao passar a corrente de elétrons por ele, uma imagem é formada. Olha, 3 passos. A gravação do neurônio, que já ocorreu, o feixe de elétrons que que vem para dentro do sistema pelos órgãos dos sentidos, e a produção da imagem. É como se ele modelasse um feixe de elétrons e dali extraísse todas as imagens possíveis, formatos que nós conhecemos hoje. A aprendizagem depende então da quantidade de neurônios que nós temos no nosso corpo. Se nós temos poucos neurônios, percebemos poucas imagens. Falta um personagem da cena mesmo. E não consegue estabelecer uma relação de causa e efeito porque não tem.
Simplesmente ele não tem. Não dá para exigir de uma criança que compreenda o aborto, compreenda a separação dos pais. Não dá. Não dá para exigir. Por quê? Não tem neurônio suficiente. A quantidade de neurônios de uma criança, então. Eu não vou chutar, mas ela é menor que a de um adolescente, que é menor do que a de um adulto, e é menor, o do adulto, é menor do que a de um velho. A do velho, se deteriorar, nunca vai ser menor do que a quantidade de um adulto. Muito importante salientar que a aprendizagem ela pode selar o destino da gente. Na verdade, ela sempre sela o destino. Sempre, 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 sempre. Eu continuo passeando aqui pelo livro do Conselho Nacional de Pesquisa americano, Como as Pessoas Aprendem. Eu sempre me interessei por esse tema porque o meu destino, muitas vezes, ele foi selado pelas coisas que eu aprendi. Ou, na verdade, as coisas que eu não aprendi. As coisas que eu deveria ter aprendido e não rolaram, né? Ficaram para trás. No entanto, o relógio tocou e eu estou fazendo essa síntese. Porque o destino, ele precisa de ajuda. O destino precisa de ajuda. O destino precisa de ajuda. O destino precisa de ajuda. É uma frase bacana, mas não vou escrevê-la não. Vou continuar meu passeio aqui pelo livrinho. Mas eu tenho que salientar um detalhe. A gente tem muita experiência para compartilhar. A gente, que não digo eu, todo mundo. Porque nós já sofremos, todo mundo já sofreu. Um bebê de colo já sofreu muito. Todo mundo já sofreu. Perdão. Todo mundo já sofreu. Todo mundo já sofreu, todo mundo já sofreu. Por que eu digo isso? Porque todas as experiências têm o mesmo formato. Elas obedecem Maslow. Todas. Cara, Maslow de novo, esse cara me persegue tanto. Mas não tem como fugir dele, gente. Todas as experiências têm a ver com Maslow, tem a ver com bens materiais, tem a ver com saúde, tem a ver com família, tem a ver com autoestima, tem a ver com segurança. Eu não sei como sair disso mais na minha vida, porque eu vou botar até Maslow. Porque eu não consigo sair dessa pirâmide, gente, mas não tem como. A segurança é algo tão importante. E em nome da segurança a gente aprende coisas. Tudo que nós aprendemos, e o que é aprender na verdade? É mudar. É mudar, é criar. Nós criamos tudo para obter ou segurança, ou melhorar a autoestima, ou melhorar, ou nos afiliar a um grupo, ou ter uma saúde melhor, ou conseguir bens materiais para que a gente possa sobreviver. No final das contas, tudo é para sobreviver. Tudo é para sobreviver. Entrou um sonzinho aqui, não sei se vazou o vídeo, mas é para provar que a vida invade. A vida não quer nem saber, ela invade mesmo. Não está nem aí. Ó, pessoal falando aqui do lado. Pessoal falando aqui do lado. Deixa falar porque é um exemplo de que a vida invade, cara. E não adianta reclamar. O que adianta fazer? Criar na hora. Criar na hora. E a aprendizagem é interessante.
Nós, às vezes, pensamos que temos que fazer altas reflexões o dia inteiro para poder sair na rua. E, e com a velocidade da vida, que nos deixa um pouco até perdidos, né? À medida que a gente vai diminuindo os nossos reflexos, a gente fica até meio perdido. Perdido e até com medo, inseguro. Hoje, infelizmente, eu vi uma cena que me chocou bastante. Eu vi uma senhora cair na rua. Quando eu saí do carro para ajudar, já levantaram a senhora e tudo mais. Ela tentou, ela tentou atravessar a rua, uma rua de movimento, em frente a um supermercado. Imagina, com pontos de ônibus, aqueles ônibus rápidos e tal, enormes, perigosos. Vários carros, o sinal abriu a 200 metros atrás e no instante seguinte já estavam perto daquela senhora. Ela correu, tropeçou, pum, caiu. Ou seja, a vida é muito rápida. Nós precisamos de criar na hora e aprender a criar. Então, vou botar a palavrinha aqui, criar. Criar, criar, aprender a criar na hora. Criar o quê? Criar uma solução para um problema. E essa solução é para resolver que problema? Como atingir quem? Como atingir quem? Maslow. Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. E entender isso me deixa, de uma certa forma, mais tranquilo. Tudo que a gente faz é para atingir Maslow, ou para ter mais segurança, ou para ter mais autoestima, ou para ter isso, tá? E tudo de Maslow é para que a gente possa ter saúde. Olha que legal. Tudo de Maslow é para ter saúde. Então, a gente faz tudo para ter saúde. Gente, tudo é para ter saúde. Mais nada. O que a gente quer ter? Olha, o que a gente quer ter? O sentido da vida é ter saúde, cara. A gente faz tudo para ter saúde. Tem gente que faz qualquer coisa. Tem gente que sacrifica a própria vida para ter saúde. Ficar de bem com a própria consciência é um tipo de saúde. Sacrifica a própria vida por um filho para ter saúde é necessidade fisiológica também. Então as necessidades fisiológicas são tão fortes. Não estamos falando de necessidades espirituais e de esotéricas. Não estamos falando disso ainda. Porque tudo é saúde, né? Se a gente compreender um ser como alma, espírito e corpo, por exemplo, como a religião entende, a saúde da alma é o quê? Então tem que ter uma nova pirâmide de Maslow aí. Uma pirâmide mais ampla. Talvez você que está assistindo possa fazer essa nova pirâmide de Maslow. A sua pirâmide. Pirâmide de Marco. Pirâmide de Joel. Pirâmide de Jefferson. Uma nova pirâmide que seja mais abrangente. Talvez alguém já tenha até feito. Se existir essa pirâmide abrangente, me avise, faça até um vídeo que eu assistirei e divulgarei aqui no Vida Medo. Vida Medo? Viver dá medo ou viva sem medo? Depende, a sua forma de ler é a sua forma de ler, é a sua forma. Como é que você vê? A vida dá medo ou você vive sem medo? Ou alguém tem medo de você? Não sei, mas é relação de vida com medo. E medo? Medo é o quê? Medo é força? O que é medo? Vida, medo. É possível viver sem ter medo? Quem tem vida tem medo. Já afirmo logo isso. E a aprendizagem, ela se mostra de uma maneira muito simples. Aprender é resolver problemas, buscar Maslow, buscar a sobrevivência, buscar uma das 5 coisas de Maslow. A filiação, principalmente. Por que eu vou ser um cara simpático? Por que eu vou ser um cara inteligente? Talvez para ter amigos. Para que ter amigos? Para que eu possa sobreviver melhor na sociedade, tendo amigos, tendo contatos. Para que ter contatos comerciais? Para poder vender melhor um produto. E para que vender melhor um produto, no final das contas, tudo vai para a mesa. Tudo vai para a mesa. Para poder comprar melhor um arroz, um feijão, uma carne, o que for, tudo vai para a mesa. E criar meus filhos melhor, para que eu vou dar uma boa educação para eles? E boa educação é o quê? Cultura é o quê? Informação é o quê? Para que eles possam ter mais
segurança na vida, passar numa boa prova, um concurso, ter um melhor emprego, para que eles possam ter mais chances de se colocar no mercado de trabalho, afiliação ao mercado de trabalho, para que eles possam ter mais autoestima. Vou colocá-los numa terapia para que ele possa ter mais autoestima e acreditar que ele pode. E ter bens materiais. E bens materiais para que ele possa comprar? No final é comida. No final é comida. Todo mundo quer comida. Arroz, feijão, brócolis e tal, macrobiótica, veganismo, é alimentação. Ninguém quer passar fome. Todo mundo quer encher a barriguinha. No final das contas é isso. Não, eu quero amor. Para que você quer amor? E o que é amor, inclusive? Para que você quer amor? Para não me sentir só. Para que não se sentir só? No final é para sobreviver, cara. É sobreviver. A gente sobrevive melhor. Ninguém sobrevive bem sozinho. Essa frase já existe. E a aprendizagem, ela é tão extensa que ela merece 1 ou 2 ou 3 vídeos, mas vamos fazer um só. Vamos resumir, porque o que interessa já foi falado. Tudo que nós buscamos é solução. Solução. Existe um problema e cada instante da vida é um problema. Estamos sempre resolvendo um problema, independente do... Cara, eu estou com sede. Como... Existe sempre uma pergunta no ar. Como satisfazer minha sede? Eu vou lá e bebo água. Eu estou precisando tomar um banho. Como fazer isso? Eu vou lá e faço. Então, tudo tem um meio para um fim. Tudo é um meio para um fim. E passeando aqui pelo livro, eu vou continuar passeando. E a grande conclusão para mim é que não interessa de onde a gente vem. Interessa o que nós fazemos com as informações que nós temos. Como nós... Exatamente o que interessa. É como se a gente tivesse um malabares. Malabares. Vou até pegar uma figura de malabares aqui e cada malabares seria uma informação. Como é que a gente lida com as informações? Como é que a gente monta as informações? É a capacidade de montar um quebra-cabeça. É isso que é importante. Capacidade de montar um quebra-cabeça, é isso que interessa. Exatamente isso que interessa. Como montar um quebra-cabeça. Nada mais interessa. Nada mais. Otelo, isso é muito amplo, né? É isso mesmo. O que nós precisamos a gente faz um malabarismo, né, com as informações da vida para que a gente possa montar os quebra-cabeças. E a solução é o quê? É o que nos equilibra. É o que diminui o excesso. A palavra-chave que eu queria chegar era excesso de novo. Porque todos os problemas são o excesso de alguma coisa. Isso eu vou escrever. Vou escrever, dá licença, eu vou escrever mesmo, porque todos os problemas são excesso de alguma coisa. Até está muito amplo isso, né? Então vamos discutir sobre isso? Vamos. Cara, a fome é a falta de alguma coisa. Mas a fome gera um excesso de substâncias no organismo que só são equilibradas através da comida. Mas não é uma falta? É uma falta. Mas o problema não é a falta de comida, é o que é gerado no organismo que não tem comida. É o excesso. É o excesso de ácidos, excesso de enzimas, excesso de substâncias que não vão fazer bem, que acabam se tornando tóxicas para o organismo. O organismo se consome na tentativa de sobreviver e ele se mata. É um pouco amplo isso, é muito amplo até, quase saindo do assunto. Mas tudo é um excesso. O excesso de exercício gera dor, excesso de exercício.
E os problemas todos estão relacionados a algum tipo de excesso. Se nós reduzimos o excesso, então quando nós comemos, sentimos um alívio. Alívio de algo que está instável. Algo que, ao ser satisfeito, a gente sente um alívio de uma pressão. Quando nós comemos demais, sentimos um estresse no organismo inteiro. Por isso que tudo, até a fome, é um excesso de alguma coisa. Excesso de bolo gera um excesso, a diabetes pode ser um excesso. Não, é falta disso, de uma proteína, é a célula tronco e tal, não sei o quê, gera um excesso. Tudo é excesso. Vamos discutir isso, cara, faz um vídeo aí e fala sobre isso, enquanto eu vou folheando tranquilamente o meu livro aqui da Como as pessoas aprendem do Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos. Por que dos Estados Unidos? Cara, na verdade é o seguinte, eu só encontrei esse livro e eu gostei muito desse livro. Mas se for da Europa também, se for do Brasil, se o Brasil fizer, o MEC fizer, eu compro, cara, e compro e comento aqui com vocês. Importantíssimo entender a aprendizagem de uma maneira mais simples, bem mais simples. Resolver problema. A aprendizagem é o que resolve o meu problema. A aprendizagem é o que resolve o meu problema. É isso que interessa. E se eu aprendo a resolver problemas em um ambiente, pode ser que essa solução seja aplicada em outro ambiente. Isso se chama transferência de aprendizado. Usar uma fórmula que funcionou para mim no futebol e empregar essa fórmula na sala de aula, na cozinha, na culinária. Princípios gerais, por exemplo, olha, a dedicação leva à perfeição. No futebol, ok, mas algo também tem que ser compreendido, porque na gastronomia a dedicação leva à perfeição. Poxa, então é um princípio geral. Mas para você extrair um princípio geral de alguma coisa, tem que ter uma capacidade, tem que ter um neurônio para isso. Tem que ter a mente conceitual. Tem que ter neurônios que produzem conceitos. Então é importante. Talvez, numa idade tenra, a criança não produza conceitos. Ela identifica similaridades. Então o que é parecido, ela tenta resolver do mesmo jeito. É só isso. Mas imagina um passarinho querendo sair de um quarto que tem uma janela de vidro muito limpo. Ele tenta sair por ali e não entende que aquilo está bloqueado, porque aquilo parece com o céu livre. Ele não consegue identificar uma diferença, então ele não tem uma inteligência, ele não tem neurônio para isso. Inteligência é a capacidade de distinguir alguma coisa e de resolver o problema, de identificar como, é o como. O passarinho, então, a gente tem que abrir bem a janela e ele vai, por tentativa e erro, ele acaba chegando na abertura e vai embora. Similaridade é algo tão importante que explica muita coisa. O que é parecido? Cara, isso aqui é parecido com alguma coisa, então eu posso usar o que eu sei, eu posso usar a minha experiência. Então a similaridade, ela dá a oportunidade da gente até ir em direção a algo novo, mas a gente caminha através das similaridades. Ninguém dá um passo novo. Pode entrar num ambiente novo dando passos velhos. É o que a gente faz o tempo inteiro. O novo é através do antigo. Pisar em ombros de gigantes, né? Tem alguma coisa assim. O novo depende do antigo. Não tem como. Não, é impossível. Porque a gente não tem base para... O mundo é um mundo de causas e efeitos. E é um princípio da anterioridade.
Não dá para criar nada com base em algo que não existe. A gente não cria nada novo. Até a improvisação é com base a coisas que já existem. Então tudo que existe gera o que irá existir. Tudo que existe gera o que irá existir. Isso é tão importante entender também até algo interessante. Se eu quero criar algo novo, eu sei que isso não vai ser novo. Talvez eu crie com pedaços de coisas velhas algo novo. Uma utilização cria um boneco com garrafas PET, uma estátua, um carro e tal. É algo novo com garrafas PET, é uma improvisação, mas a garrafa PET já existe. O conceito de carro já existe. Tudo que existe hoje é fonte do que ainda existirá. E tudo que existirá tem a fonte no que existe hoje, que, por sua vez, no passado. Isso é tão importante, tão importante, tão importante. Não há como escapar do passado. Não há como escapar do passado. Só que a resolução de problemas se dá no presente, mas a base é no passado. A resolução de problemas se dá no presente e a base é no passado. É só isso. Isso é importante. Isso é a vida toda. A aprendizagem, ela é um processo, é uma forma, é uma maneira de, é algo operacional, é um movimento. Então aprender é um movimento. Onde nós fazemos o quê? Reunimos informações, montamos um quebra-cabeça e resolvemos o quebra-cabeça. A resolução do quebra-cabeça é uma coisa e a montagem do quebra-cabeça é outra coisa. Então, dois momentos. Montagem do quebra-cabeça. Tem que ter neurônio para isso. E o que falta nesse quebra-cabeça? Eu vou chamar de desenho. O que falta nesse desenho? Não sei. É a criatividade. Temos que criar algo para completar aquele desenho, porque tem algo faltando. Que na verdade a peça que falta é o excesso, é o que dói, tem coisa demais. Todos os problemas estão ligados a um excesso. Então, no desenho tem coisa demais, tem penetra. Na festa tem penetra. Temos que tirar o penetra. E esse movimento de escoamento dessa pressão, dessa força, se chama solução. A solução é o escoamento da força, que está ameaçando o sistema como um todo, ou grande parte dele. A força é a peça que sobra, ou seja, tem muita pressão no sistema. Todo o sistema é como se fosse um balão, e uma parte do balão é mais frágil e ela está até se destacando. A solução é escoar aquela força. Escoar aquela força, senão o balão todo vai furar e vai embora. Aquela força vai embora de um jeito ou de outro. E aprender é descobrir uma forma de escoar o excesso. Escoamento do excesso. Então vamos conectar as palavras daquele jeito, né? Agora fazendo uma revisãozinha relâmpago. Escoar o excesso. É o excesso de quê? De força. Escoar o excesso de força. Se a gente não escoar o excesso de força, o sistema todo é comprometido. Uma maneira de tornar isso natural é falar sobre isso. E falando sobre isso todo dia, eu vou acabar acreditando, né? Mas não tem como. Eu vou almoçar agora, eu vou jantar agora. Se eu não tiver fome, eu vou estar criando um excesso de alimentação, de substâncias químicas no meu organismo que vão pressionar ainda mais o organismo. O estômago tem que trabalhar mais, o fígado, o pâncreas, tudo tem que trabalhar muito mais. Então vai gerar um cansaço, um estresse no organismo. É tudo isso e é só isso. Não, a aprendizagem, de acordo com o Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, que não criou o processo de aprendizagem de jeito nenhum, ele só observou e reuniu artigos. E existem formas de ensinar. Tem gente que ensina com base
no próprio aprendiz. O aprendiz ensina a si mesmo. Como é que é isso? A pessoa aprende com a própria experiência. Paulo Freire também utilizava muito a experiência do aluno para ensinar, porque tudo que existirá tem base no que existe agora. Então, se eu já conheço algo, se eu já conheço o instrumento enxada, aprender a palavra enxada é muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. E aprender a pronúncia da palavra enxada é melhor ainda. Pensamento. O pensamento da aprendizagem é algo assim, de uma tal forma sutil, que tem que ser colocado de uma forma muito simples. Não adianta querer aprender tudo de uma vez. E tem um motivo. O neurônio, ele não vai se rasgar para fazer um disco de vinil, tem que ter cuidado, tem que ter jeito. Então, tem que passar uma correntezinha de elétrons suave, depois outra, até que ele adquira aquela forma. Porque no início ele não adquire aquele formato e as coisas não saem, não consegue. Não adianta tentar fazer um desenho sem saber desenhar. Não adianta. É importante estimular, trabalhar às vezes até alguns educativos para educar quem? Para entalhar o neurônio. Entalhar o neurônio é só isso, porque depois que o neurônio está entalhado, todo movimento é bem feito. Todo movimento é muito bem feito. E olha, dependendo do jeito que ele for entalhado, ele não consegue nem errar direito. Se pedir para um super bailarino dançar mal, o cara é super bailarino, um Baryshnikov da vida. E quem não conheceu, por favor, Mikhail Baryshnikov. Vou até checar o nome dele. Mikhail Baryshnikov. Pensa, você imagina se alguém pedisse para ele dançar mal. Ele ia se esforçar em dançar mal, mas olha, vou te falar, até a dança feia do Baryshnikov eu compraria ingresso. Com certeza compraria ingresso para ver o Baryshnikov dançando mal. Ele ia dançar mal tão bonito e não consegue. Não consegue. Então é Baryshnikov, Baryshnikov, bailarino, né? Baryshnikov, bailarino. Mikhail Baryshnikov, com Y. O cara. Gente, esse cara dançando mal deve ser a coisa. Devia ser a coisa mais linda. E ele mesmo devia ser, após uma apresentação, esse cara hoje foi horrível. E todo mundo aplaudindo de pé. Por quê? O neurônio dele, para certos movimentos, não conseguia mais fazer diferente. Não tem como. Não tem como. Você imagina vamos entalhar uma madeira e fazer a água passar pela madeira. Cara, se os sulcos da madeira não se transformam facilmente, então vale a pena treinar, porque aquilo fica no músculo, fica na memória. A informação a gente não esquece assim fácil. É preciso destruir a madeira e destruir os sulcos, né? É possível sujar os sulcos e aí os sulcos poluídos transmitirem movimento? Não sei, aí é outra conversa. Também tem a ver com neuropsicologia, sim. Uma das minhas áreas de interesse. Mas a destruição do neurônio é que causa a destruição dos sulcos. Então o Baryshnikov não conseguia nem errar direito, cara. E algo que ele fizesse no palco, seria, mesmo ele nervoso, cara, tô nervoso, talvez ele cometesse micro-erros que só os críticos, outros bailarinos, ele não conseguiu flexionar o pé da forma como ele sempre flexiona e tal. A aprendizagem é só isso. O mais importante, o que é necessário para a gente estudar várias coisas é como eu resolvo esse problema.
Mas para resolver esse problemão, eu só tenho os neurônios que eu tenho. Eu só tenho as informações que eu tenho. E isso explica até as soluções ruins dos jovens. Dos jovens. Porque uma solução ruim de um adulto, pega um cara de 45 anos e que se recusa a tomar um remédio para uma doença grave. Não vou tomar. Não é porque ele não tem o neurônio, é porque ele não quer usar mesmo. Por que ele não quer usar? Porque ele aprendeu que tomar remédio é feio, é fraqueza. Pronto. Por que ele não muda esse... Porque para mudar uma solução anterior tem que doer. Tem que doer muito, tem que doer muito. E outra coisa que esse livro explica bem demais, tem que saber a fonte da dor. A dor, a origem da dor, onde é que está a dor? Quando ele sabe que a dor está na sua teimosia em não tomar o remédio, ele procura ajuda. Procura ajuda? Depende. Depende dos valores. É mais importante a minha fama de mal do que minha saúde. Se ele prioriza isso, é porque ele não aprendeu nada. Ou seja, ele não resolveu o problema, porque aprender é resolver problemas. Ele não resolveu problema nenhum. E está criando problema para ele. Então não adianta pensar de maneira alguma que idade é sabedoria. Não. É preciso o quê? Pensar, sentir, refletir em cima do que sentiu. Então, a primeira coisa, sentir e pensar. Melhor ainda, pensar, imaginar e resolver. Quem é super inteligente, ele olha o problema do outro e já vai pensando, eu não quero ter esse problema não. A aprendizagem, ela tem um componente importante. Amor, conexão com alguma coisa. Valor. Por que valor é importante? Porque se não importa, para que eu vou criar uma solução nova? Tá tudo bem, não importa. Ah, perdi 1 centavo. Poxa, eu preciso achar. 1 centavo rolou e caiu no bueiro. Cara, preciso achar uma solução de... Não, cara, 1 centavo. Então, não vale a pena. Então, mas se valer a pena, a pessoa vai ligar até para os bombeiros e vai dizer, olha, a minha aliança de R$1 milhão, acho que não sei se ele vai ver a aliança de volta, né? Algum animal pode comer, um rato, não sei. Mas se o bombeiro achar e for um cara super honesto, esse cara, achei a sua aliança de R$1 milhão. Olha, achei, tem um componente venenoso que eu estava carregando para fazer uma pesquisa e caiu na água e vai matar a população inteira da cidade se chegar na represa. Olha, todo mundo vai procurar aquilo ali porque vale a pena. O valor, o que é o valor? É chato isso, mas ou é segurança, ou é saúde, ou é autoestima, afiliação, ou bens materiais. Vou perder minha casa, vou perder minha segurança, vou perder minha apólice de seguros, vou perder um tratamento de saúde da minha família, por exemplo, o sustento da minha família. Maslow, de novo, cara, que chato. Todos os caminhos levam a Maslow, todos os caminhos de Maslow levam à sobrevivência, que levam à existência. Para existir, precisamos sobreviver nesse mundo tão complexo.
E não adianta o Conselho Nacional de Pesquisas de qualquer lugar dizer, é só repetir. Não, não é não. Repetir pode até condicionar, então tem aprendizagem pelo condicionamento, mas isso é esquecido rapidamente. Otelo, se você ensinar 1000 vezes, a pessoa não esquece. Não, não esquece. Mas o problema continua no valor. Se aquilo não tiver valor nenhum para ela, ela vai esquecer mais rápido, porque não tem valor nenhum para ela. Não tem valor. Então, se não tem valor aplicar aquela solução, se o bem não tem valor, para que ele vai investir tudo? Ele não tem motivação. Um exemplo de condicionamento. Comer. Comer de boca fechada. É condicionamento? O que seria o condicionamento, inclusive? O condicionamento tem a ver com uma repetição que não... Essa é a característica importante do condicionamento. Não envolve todo o cérebro da pessoa. Condicionamento, comer envolve muita coisa, mastigar envolve muita coisa. Uma fábrica, onde as pessoas só têm que fazer assim, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum. Um condicionamento. A pessoa aprende e sai dali para casa assim, ó. Mas passou um tempo, se a pessoa não trabalha mais naquela fábrica, em poucos anos ele esquece aquilo porque aquilo não tem valor, não tem importância. E a importância do valor é, se não tem valor para a sobrevivência, não tem força. Não tem força. Ele pode até saber fazer, mas se ele não precisar fazer aquele movimento para nada, se aquilo não resolver problema nenhum e nenhum problema valoroso para ele, que envolva alguma coisa da pirâmide de necessidades de Maslow, ele nem lembra do movimento. Pode até saber, mas não... Ih, esqueci. Então, não tem valor aquilo para ele. O que não tem valor? O que não tem valor não tem força nenhuma. O que quer dizer força? Quer dizer, não tem nem energia nas conexões neuronais existentes. Dirigir é um condicionamento, sim. É estímulo-resposta, estímulo-resposta. Não tem que pensar muito, não tem que elaborar muito, não tem que envolver todas as partes do cérebro. É estímulo-resposta, dirigir é um condicionamento. Pronto, se a pessoa dirigir demora muito para esquecer. Não esquece, ninguém, em uma existência, 90 anos, a pessoa perde o reflexo. Mas a coordenação para dirigir, ela tem ainda. A coordenação, ela tem. Sabe que tem que passar a marcha primeiro do que... Então, o que vem antes, o que vem depois é a coordenação. E aí que esse livro é interessante, que ele não fala exatamente da aprendizagem, o que é, como se aprende assim, como se aprende assado. Não, ele fala muito das experiências nas escolas mesmo, o que funcionou. Sabe o que funcionou? A repetição funcionou bem. Então, repetir ajuda, condiciona o cérebro? Condiciona o cérebro, sim. Aí é estímulo-resposta, estímulo-resposta. Criação da própria solução solucionou muito mais. Criar a própria solução. As pessoas se reuniram, olha, poxa, acabou, puxa vida, acabou. É um livro espetacular. Eu não vou dizer que é sensacional, não. Ele é espetacular, porque ele resume muita coisa importante da vida da gente. Coisas do agora, a gente olha assim, entende, não precisa nem falar muito alto e o som vai sair bom. Porque conseguir aprender uma coisinha a mais.
Até mudou um pouquinho meu tom de voz, ficou mais calmo, mais tranquilo, falando mais devagar e rápido ao mesmo tempo. O aprender é só isso, gente, é só isso. É criar uma solução. Que tipo de solução nós criamos? É um outro tipo de material de aprendizagem. É um outro tipo de material de aprendizagem. Não é nem na teoria geral da aprendizagem. Existe uma ciência, solução de problemas. Solução de o que soluciona um problema para mim? É entender que tudo é um quebra-cabeça mesmo. Solução de problemas espaciais, por exemplo. Por exemplo, fala sobre todo tipo de problema. Montagem de quebra-cabeças é um excelente exercício para a vida. Que tipo, como as pessoas resolvem os seus problemas? Fazendo operações mentais. O que é igual, o que é diferente. O que é maior, o que é menor. E isso mostra uma enorme variedade de soluções. Olha, eu vou fazer isso porque isso tem a mesma cor. Então vou pegar isso aí. E eu vou pegar isso aqui porque isso aqui é grande. Então grande. Eu senti falta porque eu sofri porque eu sou pequeno. Então eu vou ser grande. Acabou, gente, acabou. Foi decifrado agora algo tão importante que é do próximo vídeo. Pode ser até sobre aprendizagem, mas falar só sobre isso. Como que as pessoas resolvem os seus problemas no aspecto cognitivo comportamental. Resolução de problemas cognitivos através de operações do cérebro. Qual a importância das operações cerebrais? Eu sempre pesquisei isso. Isso é o máximo. Entender o seguinte, que se eu sofri porque eu era pequeno, então a solução é ser grande. Como que a gente chega nessa conclusão? Isso é sedutor estudar isso. Eu apanhei de um cara grande. Então o tamanho grande me gerou dor. Isso fica gravado, porque vem aquele tamanho e dor. É associado, olha, tamanho grande é dor. Então, é algo tão óbvio, né? Olha, grande dor, então é melhor ser grande. Fulano é maior do que eu. Fulano é maior do que eu. E eu senti dor, ele me bateu. Fulano é maior do que eu vou crescer e vou ser grande. Então, tudo começa a se relacionar com o quê? Tamanho. Mais, menos, operações matemáticas. Maior, menor. É só isso. Cara, é mais simples do que isso. É bem mais simples até. Como é que a gente aprende de verdade? Como a gente aprende? A chave do aprendizado está aqui, ó, na capa desse livro mesmo. A chave do aprendizado é isso aqui. Aqui já está toda a solução do aprendizado. Vou ter que gravar um vídeo de meia hora sobre isso, mas eu vou dar uma palhinha, porque isso abre uma nova porta de interpretação. Abre até a solução da psicanálise como um todo. Toda a psicanálise está aí. Vou dar um exemplo simples. Eu tenho a minha vida, eu sou muito pobre. Eu tenho pouco dinheiro. A quantidade de dinheiro é pequena. Eu tenho menos aí, olha, menos. Menos dinheiro, mais dor. Pronto, já fiz uma equação. Como que eu reduzo a dor? Mais dinheiro. Mais dinheiro.
Eu não acredito que isso possa ser tão mecânico assim, tão matemático, eu não acredito. Eu também não acreditava não, mas conversando com vocês, cara, de uma maneira muito lógica, eu fiquei até meio... Eu achei até a psicanálise mais fácil agora. Assim, eu sou um leitor assíduo de psicanálise, eu não sou psicanalista não, tá? Gostei da matéria que eu estudei com a professora Sônia Leite na faculdade, segundo Sistemas Psicológicos 1 ou 2. Ela falou muito das escolas psicanalíticas. Falou bastante, é bem legal, bem legal. E analisando a mente, se chegou à conclusão que existem critérios de solução de problemas. Mas a terapia cognitivo-comportamental, ela mostra o seguinte, que os critérios da psicanálise, eles aparecem em primeiro lugar na cognição. Em primeiro lugar, a gente percebe o que é menor que a gente, o que não é, o que é muito maior que a gente. Eu tive um professor que não comia frango, porque ele viu a mãe matar um frango na frente dele e serviu o frango no almoço. Como analisar isso assim, de uma maneira simples? Porque parece um quadro complicado, né? Cara, poxa, faz a psicanálise disso aí. Qual o comportamento? A aversão a frango, então é menos frango. Menos frango. Como tudo, carne de avestruz, de não sei o que, menos frango. Muito menos frango. É menos frango. Tá. O que aconteceu? E aí vem a maneira de olhar, que é muito simplista, e a psicanálise ela explica, mas a cognição ensina a ver também com mais, menos. Vou dar um exemplo. A mãe girou o pescoço do frango e matou o frango. Ele viu o frango, viu a mãe, que é maior que o frango. Nossa, a coisa é tão grotesca. A mãe fez ela fez um movimento, ele teve esse movimento matou o frango. Então, acabou, a equação acabou. O que era maior, o que era menor? O frango era menor que a mãe e o frango morreu. O frango tinha menos força que a mãe e o frango morreu. A psicanálise acabou. Você já analisou tudo que aconteceu na mente daquele jovem. Aquele jovem viu que viu uma pessoa grande, um frango menor. E esse frango acabou morto. Por que ele não come mais frango? Também é menos frango. Para ele olhou e achou que o frango sofreu. Então, gente grande, frango pequeno, dor, igual a dor. Ele não iria se associar àquilo. É tão mais simples do que isso. Vou dar um exemplo. Por que ele não comeu mais frango? E assim, um cara bacana demais, cara, mas aquilo ele não superou. Não superou. Menos frango. O frango. O frango. O frango morreu. Morreu. Então é menos frango mesmo. A mãe dele maior do que o frango. Agora vem a coisa tão idiota. Porque é tão idiota que a gente não consegue perceber. Não há. O frango estaria vivo se não houvesse a necessidade de comer. Então a necessidade de comer matou o frango. Caramba, acabou. Porque ele falou assim, cara, eu não quero matar o frango. Isso gerou dor nele. Ele ver a morte do frango gerou dor nele.
Então, essa dor foi causada pela necessidade de comer. E a solução era frango. Acabou. Ele, cara, frango eu não vou comer mais. Porque aquilo ali evocava o dia da morte do frango, no nível até do subconsciente profundo. Ele não lembrava mais daquilo, porque ele não precisava lembrar daquilo diariamente, mas ele já sabia que não queria sentir aquela dor. Então, gente, no próximo vídeo eu esperei dar 1 hora, nós vamos conversar sobre aprendizagem ainda, com base nos 2 livros de novo, mas só falando de operações matemáticas, mais, menos, multiplicação, divisão e igual, maior ou menor e diferente, só. E daí nós vamos explicar toda a psicanálise. Nossa, isso aí eu acho que eu vou apanhar, né? Mas eu vou falar de terapia cognitivo-comportamental, então não precisa brigar comigo. Isso pode ser até, se um psicanalista assistir, utilize, cara, é nosso, é da terapia cognitivo-comportamental, mas a psicanálise transformou em palavras isso, não é fantástico? É fantástico. Agora, perceber isso, até para um terapeuta, perceber isso é mágico, porque até a maneira de ver, a gente vê mais, menos, igual, diferente, tudo que a gente vê, maior, menor, isso aí é tantas vezes menor, então é dividido, é uma fração daquilo. É isso que a gente vê. E isso condiciona a nossa aprendizagem pelo resto da vida. É dessa forma que a gente lê o mundo. Maior, menor, tal. Só vendo o próximo, só vendo.